Arcano número 16, a Torre. A torre na viagem do herói, a tua viagem, significa uma libertação. Nem sempre uma libertação com facilidade, uma libertação dramática, caótica, mas uma libertação necessária para continuarmos na nossa viagem, ou melhor, na tua viagem. Quando observamos a figura da torre, na visão do Waite, notamos a priori que a torre ela tem uma cor que lembra a cor da carne humana, representando que essa torre representa o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. E ele está sendo destruído por um raio que aparece na parte alta da torre, que também pode ser a representação do Deus que vem destruir. Na Índia nós chamamos esse Deus de Shiva, o dedo de Shiva. Na Índia nós temos 3 deuses, Brahma, que cria, Vishnu, que preserva, e Shiva, que destrói. Aqui Shiva destrói a torre, que é o nosso próprio corpo. E quem está caindo na torre, ou da torre, é o rei da torre e o construtor da torre. O rei da torre, quem é? É o nosso ego, que cria ilusões, fantasias, sonhos. E o construtor da torre também somos nós mesmos, por más ações que a priori podem resultar num karma negativo. Esse karma negativo vem do arcano anterior, o arcano de número 15, o diabo, que antecede a torre. A torre é uma consequência dos atos muitas vezes perversos, diminutos, que realizamos no diabo. Observe que um raio surge do céu, um raio espiritual, que é um raio que nos mostra as consequências dos nossos atos. E a torre também ela vem para nos libertar da energia do diabo, muitas vezes do vício, da perversidade, da maldade, da ganância exagerada. E normalmente dentro da visão do tarô, a torre vai representar uma ruptura, algo que se finda. É uma carta forte, é uma carta ameaçadora, é uma carta que representa a queda do espírito humano e uma redenção divina também, como se nós tivéssemos que passar por uma situação que não temos controle, e essa situação vem através de uma vontade maior. Até podemos pensar novamente na questão do livre-arbítrio. A torre é um arcano violento, é um arcano que vem uma energia de fora, do exterior, na maior parte das vezes, que vem dilacerar algo da nossa própria vida. É um arcano que pede para nós nos recolhermos, observarmos o nosso lugar no mundo, e também tem uma relação com essa visão de que temos muitas vezes de um Deus vingativo, visão essa que vem principalmente da origem do tarô, lá no século XV, XVI. Torre, então, ruptura, uma modificação, uma transformação súbita que faz ruir aquilo que a priori era natural para nós. Às vezes a torre mostra uma demissão do emprego, uma separação repentina, um fracasso em algum projeto, em algum plano. A torre mostra que a realidade que eu idealizei nem sempre é a realidade verdadeira, nem sempre é o fato real. Isso me lembra novamente de um filme chamado A Natureza Selvagem, que o sujeito, Alexander Supertramp, ele faz uma viagem até o Alasca selvagem, sem nenhum tipo de preparação, sem material, alimento, cama para dormir, cobertores. E claro, ele tem essa utopia, ele tem esse sonho, ele tem esse chamado, mas ele idealiza uma série de facilidades. E no final ele se defronta com essa natureza selvagem, e o filme mostra exatamente a consequência disso, que é a torre. Além do que é um filme também que eu já citei aqui para você, que é o filme O Escafandro e a Borboleta, de uma profunda limitação. E o que é interessante é que muitas vezes nós percebemos que alguma situação não anda bem,
um relacionamento, uma união, um trabalho, ou os cuidados que eu deveria ter com o meu corpo, eu não estou realmente olhando para eles. Eu me iludo que tudo está maravilhoso, tudo está perfeito, é muito cômodo muitas vezes nós nos iludirmos, e de repente vem a consequência de tudo isso, que é a torre. A realidade, ela se mostra, ela se coloca exatamente na nossa frente. A torre, ela modifica ideias fixas, modifica a ideia de que eu posso tudo, de que eu posso muitas vezes fazer ao outro aquilo que eu não faria a mim mesmo, mas tem essa relação com o karma. Observe que a figura da torre, lá em cima da mesma, tem uma coroa, e às vezes nós achamos que somos o rei, a rainha do mundo, pensamos só em nós mesmos. Esse é o símbolo da coroa, e a coroa é destruída. Nós não somos o centro do universo. Daí os ensinamentos míticos, espirituais: ame o próximo, ama vossos inimigos, não seja o centro do universo. Tem um filme extraordinário que se chama Amor Além da Vida. Lindíssimo esse filme, que é um sujeito que vai resgatar a mulher que ele ama perdidamente, que ele ama profundamente. Essa mulher cometeu um suicídio e ele vai buscar essa mulher numa espécie de umbral dos suicidas. Ele vai enfrentando várias situações caóticas, inclusive ele mesmo acaba se envolvendo com essa ideia do suicídio, da limitação. Chama Amor Além da Vida. E quando olhamos a imagem do tarô de Aleister Crowley, nós notamos aqui a torre com uma visão bem negativa, de destruição, uma explosão, um rompimento. O Crowley realmente fez esse arcano bem vermelho, como se representasse mesmo a cor do sangue, a cor de uma destruição, um lampejo, um terremoto, um lampejo de destruição, a destruição do império, a ideia de juízo final também. Quer dizer, de um modo geral, esse arcano é muito forte, é um arcano ameaçador. Na visão do Waite, também representa a queda do espírito humano, a percepção do nosso lugar realmente no mundo. E na visão do Crowley, nós temos aqui um olho lá em cima, que é um olho do divino, que só observa a nossa própria destruição. E no tarô de Marcella, que nós observamos em seguida, nós temos aí nitidamente a torre com a cor de carne, ou seja, era uma coisa bem real na tua vida, na nossa vida, e o rei e o construtor da torre desabando da mesma. A torre, portanto, é uma libertação, uma explosão dos nossos sonhos, das nossas fantasias, uma destruição de tudo aquilo que muitas vezes eu idealizei e que não tem relação com o nosso Dharma, com o nosso caminho de vida. Eu falei da natureza selvagem como uma consequência, mas tem um outro filme famoso no final dos anos 70, o início dos anos 80, chamado Laranja Mecânica, que é a própria construção da torre. Porque nesse filme Laranja Mecânica, o personagem principal, ele faz tudo o que é possível de errado, porque é uma pessoa absolutamente egoísta, não olha para o outro. Então a torre é fracasso, é derrota, derrocada, mas também é libertação das nossas prepotências, das imagens, das ilusões que fazemos do mundo, das ideias fixas que temos. Nós saímos lá de trás do arcano do carro, lembra? Fomos para o mundo, fizemos escolhas muitas vezes erradas, até aqui na torre, e aqui tudo isso desmorona, mas nos prepara para o que vem em seguida, para o próximo arcano, que é o arcano da estrela. Portanto, a torre também mostra fase de mudança, de incerteza, de modificação, de libertação, de rompimento com tudo aquilo que é retrógrado. Muitas vezes um pensamento racista, extremista, radical, ou a percepção de que só eu tenho certeza. A sombra também aponta na direção do diabo, do arcano interior, a torre,
quando ela fala das nossas sombras, ou seja, eu preciso observar as minhas sombras, porque senão essas mesmas sombras vão me destruir, ou vão destruir o meu modo de vida. Então esse é o arcano A Torre. Arcano número 17, a Estrela, também chamada da Água da Vida, a fonte da saúde. Depois que nós observamos, enfrentamos, vivenciando a torre, chegou a hora de observar a estrela. A estrela é uma aceitação daquilo que se é a consciência de quem você é e do mundo que te cerca, a consciência da tua natureza básica, primitiva também. Representa a ligação com a sua alma e não somente com o ego, que era o arcano anterior, a torre. A torre, nós nos enganamos e na estrela nos entendemos, nos compreendemos e temos um entendimento de todo mundo que nos cerca também, a compreensão do todo. A partir disso é um arcano de intuição, de luz, de espiritualidade, é uma ligação entre o eu pessoal, o eu menor, e o eu transpessoal, que é o nosso lugar, o nosso próprio universo. Nós temos 7 estrelas, as estrelas claras no tarô do Age, que representam os 7 chakras, que representam 7 sacerdotisas, que são citadas em vários oráculos do passado, como por exemplo as 7 sábias da Arábia, ou 7 pilares da sabedoria da Cabalá judaica. E a estrela central, uma estrela com 8 raios, representa Ísis, a deusa das estrelas. É um arcano bem feminino, porque ele aponta na direção da intuição. Nós temos um pássaro também, que os pássaros são considerados emissários celestes, emissários do divino. Temos o corvo de Elias, Eliel Rabino, temos a pomba de Noé, temos Ibis, o pássaro de Tote, o deus egípcio. Então esse arcano traz essa visão de sabedoria, de imortalidade, de futuro, de plenitude também. É um arcano que nos faz observarmos a necessidade de sabermos esperar. E assim como no arcano da temperança, há um símbolo da água da vida, de se saber esperar e também de alquimizar, de transformar o chumbo em ouro. São situações que se apresentam quando recebemos o arcano da estrela, situações onde é necessário se fechar os olhos, saber esperar, saber ter esperança, otimismo, otimismo no agora, otimismo no futuro, e um arcano que possibilita um novos relacionamentos, novas amizades, novas possibilidades profissionais, porque na torre tudo foi destruído e agora na estrela há essa necessidade de uma nova construção, de se dar um passo numa outra direção. É a água da vida que não pode parar, que não pode estagnar. Dentro ainda do tarô do Age, nós temos a figura central, ou na figura central, a imagem essa imagem nua, que é uma encarnação de Binah. Binah é um conceito dentro da Cabalá judaica, dentro da tradição judaica, que representa a inocência, a inteligência superior. E aqui, essa encarnação de Binah, nua, inocente, ela joga a água da vida no solo, a água que torna a terra fértil, a água que dá uma ligação importante ou fundamental para a própria vida, a água que também tem a representação da abundância. Por isso, dentro de uma visão maior, transpessoal, nós pensamos num futuro agradável, porque a água da vida está jorrando, a água da vida está trazendo vida. Ken Wilber, grande terapeuta transpessoal, que eu cito aqui na formação, quando eu coloco para vocês a ideia de vida integral de Ken Wilber, que é um dos capítulos da sua formação, ele fala que nós somos incapazes de vivermos no presente, de
nos banharmos na água da vida do aqui e do agora. E sempre estamos buscando uma promessa de realização no futuro ou lembranças do passado. Então nos falta a nossa presença aqui e agora, no presente. Que é uma das visões, por exemplo, do grande iluminado Eckhart Tolle, num texto lindíssimo que chama-se O Poder do Agora. O Poder do Agora, ele nos ensina a vivermos o presente. E isso me lembra um filme também chamado Tempos Modernos, que tem relação com a estrela. Ali é exatamente o contrário da estrela. Charlie Chaplin nada mais é do que uma máquina que não para de se mexer, de construir, de gerar. E ele não tem consciência do que ele está fazendo, não tem consciência daquilo que ele está vivendo. Vários outros filmes que falam de esperança, vários temas que envolvem esperança, têm relação com a estrela. Esperança e saber esperar também. Há um filme lindíssimo que se chama O Lado Bom da Vida, de duas pessoas, digamos, diferentes, que são diagnosticadas com problemas psíquicos, e elas têm que enfrentar uma série de situações. No final do filme eles têm um desafio, que é um concurso de dança, e o dia do concurso vai chegando, e eles têm que saber esperar por esse dia. Mas os dois personagens, os dois atores, eles têm uma profunda esperança, uma profunda confiança na vida, o lado bom da vida. E também A Vida é Bela, que é um filme que eu já citei anteriormente, muito bonito, que nos fala dessa visão, que é a visão da estrela em relação à nossa vida. O arquétipo da estrela é a sabedoria. Vamos olhar agora a figura de Aleister Crowley, uma figura muito bonita, é um tanto quanto mandálica, com cores muito bem equilibradas, harmoniosas, e há uma série de cristais no chão. O cristal tem toda essa visão de algo positivo, de boas energias, de saúde, e ela derrama a água da vida no próprio corpo. Ela recebe essa fonte da vida, ela recebe as bênçãos da vida. Essa água cai pelo corpo da figura central e retorna para a própria terra. Ou seja, a tua presença no mundo traz paz, traz saúde, traz bem-aventurança. Você vem trazer algo positivo para essa vida. Essa é a visão da estrela. A tarefa desse arcano é criar esperanças, é ter uma visão bacana, positiva do futuro, é observar o presente, o agora, não observar tanto o futuro, não pensar tanto no futuro. No tarô de Marsella, muito parecido com o tarô de Crowley, com o tarô de Waite, nós observamos também a figura muito serena, muito tranquila, algumas árvores nascendo ao redor dessa figura, que representa a confiança no futuro. Quando nós plantamos uma semente, se faz necessário se saber esperar, se faz necessário a confiança no futuro de que essa semente vai germinar. Portanto, a estrela, o arcano da estrela, também nos fala de nossos sonhos esquecidos. Essa jarra também, que é uma jarra de prata, ela rompe com as ilusões. Esse é o simbolismo da prata. Rompermos com as ilusões e seguirmos em frente. Perceber que tudo muda, que tudo se transforma, mas com suavidade, com confiança, nós vamos realizando essa energia, que é a energia do arcano, a estrela. Arcano número 18, a lua. Vamos olhar o simbolismo da lua. Primeiramente, note duas colunas, duas torres, novamente com a cor da carne humana, representando que nós já vivemos a destruição, as limitações, as dificuldades da torre, mas não necessariamente ultrapassamos as mesmas. É muito comum nos perguntarmos, eu já passei por essa situação, e ela volta de novo, e de novo, e de novo. Será até quando eu vou passar por essas situações? E na realidade o importante não é passar por situações, mas é ultrapassar algumas situações.
ultrapassar principalmente as situações de limite, ou que limitam a nossa saúde corporal, mental, anímica. A partir disso, a torre representa novamente as nossas ilusões. E como é interessante, muitas vezes vem a destruição com a torre, a esperança com a estrela, e novamente caímos nas ilusões do cotidiano. E essas ilusões são representadas pela lua. As torres aqui representam a cidade eterna, a Jerusalém celestial. Mas existe água, e essa água impede o caminho de encontrarmos essa Jerusalém celestial, que seria a plenitude, a iluminação. Inclusive tem gotas de água que sobem para o ar a água, para tampar os nossos olhos. Os cães que encontramos aqui são guardiões dos mistérios. Portanto, é ou fácil e necessário entendermos os mistérios da vida para encontrarmos essa iluminação. Os cães não devem ser mortos, mas devem ser ultrapassados, como por exemplo, existe um mito que é o mito do Hércules, que os cães são enganados. Os cães aqui representam também os melhores amigos do homem, ou seja, o nosso lado instintivo, e o cão aqui representa esse instinto. Ele pode nos ajudar a não nos iludirmos, aquela intuição, aquela percepção, aquilo não está me cheirando bem. Cheiro, né? O cheiro vem do teu instinto. O caminho entre a torre, para alcançarmos a torre, nós temos então os cães, mas alguns também colocam que é um cão e um lobo. O cão seria da direita e o lobo o da esquerda, que seria um lado muito instintivo e um outro lado instintivo, que é o cão, mas também um pouco mais racional. Mas observe que nós podemos nos prender aos reflexos, ou ao reflexo da lua, e não ir em busca daquilo que é real. Portanto, o arcano da lua é muito mais um alerta, é um alerta que devemos observar as coisas como elas são. O cão aqui também do arcano da lua é o mesmo cão que nós encontramos na carta do bobo, que são forças amigáveis, são forças dos instintos. Mas o lobo também mostra que os nossos instintos também têm um lado perigoso, um lado destrutivo. Então se faz necessário a meditação em tudo isso. O caminho é estreito, como vem escrito na própria Bíblia, não é? O caminho é difícil, o caminho é estreito. Na Bíblia diz assim em Mateus: mas é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e como são poucos os que o encontram esse caminho. É o Sermão da Montanha, um sermão, uma das partes mais lindas, né, da Bíblia de Jerusalém. Então observe as ilusões. Jung lhe dizia que nós, da moderna civilização, nós somos como um dono de uma casa que houve um barulho inexplicável no porão. Então, para se acalmar, nós subimos no sótão. Quer dizer, o problema está no porão, mas nós vamos subir para o segundo andar e desligamos a luz lá em cima e acreditamos que não há problema nenhum. Isso é uma situação muito nítida, né, da vida. Quando Jung fala que o problema está lá no porão, ele é um problema instintivo da nossa sexualidade, dos nossos impulsos, mas nós vamos procurar resolver o problema lá no segundo andar da casa, que é a cabeça, que é procurar mentalmente as soluções, em vez de olhar lá no porão, que muitas vezes é escuro, é úmido, tem um cheiro desagradável, cria um sentimento de angústia, de algo fechado, limitado, mas ali no porão é que está as nossas angústias, as nossas sombras também. E o mundo moderno vai se buscar muito isso. Quando há um desconforto, uma ansiedade, uma depressão, que se busca drogas, compras, poder. Sempre se busca no segundo andar e não exatamente no sótão. A lua mostra isso, esse tipo de ilusão, esse tipo de falta de percepção daquilo que é real. Quando nós falamos em filmes que envolvem a lua, o primeiro que me vem em mente
é o filme Beleza Americana. Novamente eu cito esse filme, sempre um filme que representa todo tipo de ilusão, de fantasia, das pessoas criando situações absolutamente ilusórias, e claro que essas pessoas acabam tendo uma consequência, que é a consequência da torre em algum momento. No Beleza Americana, tudo se é destruído, tudo se é limitado. Paraíso das Ilusões, que eu falei anteriormente para vocês, também um filme que fala das ilusões que nós vamos tendo na vida e que desmoronam. Há um outro filme que chama Fogo Sagrado, de uma menina que vai buscar a verdade na Índia, buscar o si mesmo. Fogo Sagrado, um filme belíssimo, mas os pais dessa menina veem nessa busca espiritual da mesma uma ilusão, e na realidade os pais estão iludidos. E os pais criam uma série de mentiras para a menina voltar da Índia. Ela acaba passando por um psiquiatra que tenta a convencer que a busca espiritual não é uma busca válida, não é uma busca real. E o filme dá uma série de reviravoltas até o momento final do filme, onde ela mostra a verdade nua e crua para os pais, para o psiquiatra também. Há um outro filme que se chama Paraíso das Ilusões, não, isso eu já disse, que se chama Terapia do Sexo, que é uma moça que tem uma série de dificuldades que envolvem a sexualidade. Ela enfrenta isso abertamente, o companheiro dela também. Eles vão procurar um terapeuta tântrico, um filme que fala muito de chakras, de energia, de psicanálise, de tantra, e esse terapeuta tântrico conduz o casal a uma percepção das ilusões dos mesmos. A menina, inclusive, tinha uma série de traumas que ela não tinha consciência, porque a lua é isso. É muito difícil nós chegarmos para alguém e falar assim, olha, você tem ilusões. Muito difícil. Na estrela as pessoas perdem a ilusão, mas logo em seguida na lua volta. Tem um outro filme que chama O Discurso do Rei, que é o inverso, não é? O discurso do rei, ele tem uma ilusão, que seria a lua, que ele não vai conseguir discursar numa situação caótica da Inglaterra. É uma ilusão negativa, e depois ele percebe, ele se dá conta que ele consegue sim fazer um discurso que transforma toda a direção da Inglaterra na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele consegue sair da lua e ir para a estrela. Ele está iludido que tudo vai dar errado e no final tem esperança que tudo dá certo, e dá. Mas a lua, normalmente as pessoas não se dão conta de que elas estão iludidas. E aí, por isso, a lua é andar sobre uma corda bamba, é enfrentar o medo, é superar as suas dificuldades. O tarô de Aleister Crowley, nós temos duas figuras da lua, mostrando que as ilusões ela vem de todos os lados. Há deuses egípcios aqui, talvez porque Crowley quis mostrar que como as pessoas se iludem em questões religiosas. Pessoas como você que estuda, por exemplo, tarô, ou que tem essa aceitação de Jesus, de Buda, de Tai Chi, de Yoga, de energias positivas, você tem um cérebro muito plástico. As pessoas que têm vários interesses, como esses mitos que você está estudando, são pessoas que dificilmente caem no fanatismo. Porque a ideia do fanatismo é uma coisa só, eu só olho para aquilo. E o fanatismo religioso é o pior de todos. A lua pede para nós sondarmos as nossas dificuldades inconscientes, mas o risco é se perder nas ilusões. Tem muitas pessoas que param aqui no mundo, que estacionam aqui, que só ficam olhando para a lua, como vocês observam agora na figura do tarô de Marcélia. Os cães, o cão e o lobo, só olham ali para a lua. Caranguejo também, né? Caranguejo tem relação aqui. Alguns colocam com o signo de Câncer, mas eu vejo de uma outra forma. O caranguejo anda para trás. E as pessoas, quando estão iludidas, elas se perdem na floresta do inconsciente. O inconsciente é aquilo que você não nota. Tem o consciente e o inconsciente. E as pessoas deixam de atingir os objetivos maiores da vida porque caem no medo, na irritação, nos pesadelos. Então tudo isso é o arcano da lua. Eu posso até te perguntar hoje, quais são as suas ilusões?
No tarô de Visconti Sforza, observa que ela está olhando para a lua. É uma visão mais positiva, o tarô da direita. Pelo menos ela está consciente. Ok, eu me iludo, tá ali. Tem pessoas que se iludem com times de futebol, outros com partidos políticos, outros com séries televisivas. Enfim, algumas ilusões são maiores, outras são menores, claro, mas a ideia da lua é você ultrapassar, não passar de novo pelas ilusões, mas ultrapassar as tuas ilusões. Estudemos agora o arcano de número 19, o Sol. O Sol é a volta da luz, a reconciliação com aquilo que você é. O herói, a heroína da nossa jornada, chegou, seguiu a trajetória da luz. Atravessou uma série de elementos, inclusive o último deles era a lua, que representava a ilusão, se perder no caminho, não ultrapassar os limites do carinho. O Sol, portanto, ultrapassou a escuridão da lua. E agora o si mesmo, o Purusha, ou a sua alma, ela traz luz para o seu próprio ser e traz luz para o mundo. Observe nessa figura que existe uma criança. Essa criança, segundo a mítica do tarô, é o bobo, o herói que sai em jornada e aqui alcança esse aspecto de luz, mas ainda assim tem nele um aspecto de inocência. É uma criança nua. Lembra que eu falei em algum momento aqui da tua formação que reconhecer, observar a criança que fomos é reconhecer muito do que ainda somos. A criança, na visão de Jung, é o self, é o si mesmo, ou boa parte dele. E Jesus dizia, só a criança, só aquilo que temos desde criança entrará no reino de Deus. O cavalo branco representa, assim como a criança nua, a pureza, a inocência, a sabedoria imaculada, e ambos representam a simplicidade. O jardim não tem muros nenhum, portanto há o reconhecimento de que você, o herói, a heroína, é parte da natureza. O muro como fronteira, ele aqui é deixado para trás. E é interessante também que dentro desse arcano nós temos a percepção de que eles estão aproveitando a vida pelos braços abertos da criança, aproveitando a luz da vida. É uma criança que se mostra otimista, decidida, que alegra-se, que é feliz com a vida e sabe aproveitar essa vida. Isso me lembra um filme que se chama Zorba, o grego, de uma pessoa que tem uma vida absolutamente plena. E mesmo nos momentos de dificuldade ou nos supostos insucessos, ela vê ali uma forma de aprendizado. Portanto, esse arcano ele traz alegria, sucesso, vitalidade, vivacidade, contentamento, calor. E os perigos, claro, é o egocentrismo, o egoísmo, a centralização no seu próprio ser, ou seja, só eu importo. Mas o simbolismo também do Sol representa a fonte de toda a vida. O Sol, aquele que sobe para a luz, é uma força que se manifesta ilimitadamente, de novo, de novo, de novo, a cada amanhecer. E no tarô de Marcélia, vocês vão observar já já que tem duas crianças como símbolo do si mesmo eterno, que é o Purusha, o ser, e também de um corpo que pode sempre ser encontrado, que nos renova, ou seja, encontrar aquela criança que eu sou é sempre estar se renovando na própria vida, se renovando na própria existência. Na figura também vemos um manto vermelho que representa o frescor, a soltura, eu solto aquilo que não é meu. O Sol, na astrologia, representa o teu signo, o teu ser. E quando você observa aquele que você é, você diz, eu estou aqui para mim, eu estou aqui para mim. Eu ajudo a todos, mas eu não posso assumir muitas coisas que não fazem parte do mim mesmo, do si mesmo.
Eu volto a repetir que a criança em cima do cavalo representa o bobo do início da nossa jornada. Ela começou a viagem como bobo, como um tolo, cresceu, se tornou uma pessoa madura, eu não diria uma pessoa adulta, porque a raiz etimológica da palavra adulta é a mesma raiz etimológica da palavra adúltera. O adulto é aquele que adultera a realidade. Aqui não, é um ser que amadureceu, que observa a realidade como ela é. E depois de tantos passos dessa jornada do herói, aqui nós vemos esse herói alcançando a luz, alcançando a totalidade, alcançando a plenitude. Vamos recuar um pouquinho lá no início da nossa jornada para entender melhor o sol. Nós nascemos como o tolo, aquele que vai começar a jornada. No mago, temos todos os potenciais da ação, sensação, sentimento, pensamento nas mãos, no mago. Na grande sacerdotisa, na papira, aprendemos a lidar com os nossos aspectos femininos, receptivos, e lembrando que o mago é o pai cósmico e a sacerdotisa a mãe cósmica. Depois, no arcano 3 da imperatriz, aprendemos a lidar com o feminino. No arcano 4, o imperador, com o masculino. No arcano 5, o hierofante, aprendemos a lidar com a sociedade, com a escola, com a religiosidade, com as autoridades também. No arcano 6, surgem os namorados, a encruzilhada da vida, por onde ir, por onde seguir. No arcano 7, eu acabo assumindo as rédeas da minha vida, é o arcano do carro. E no arcano de número 8 agora eu entro em contato com a justiça, que é a necessidade de se equilibrar. No arcano 9, o eremita me põe em silêncio. E no arcano 10, a roda da fortuna faz eu me dar conta da mecanicidade da vida, que tudo tem um alto, um baixo, um ganho, uma perda. Se eu superar essa visão dos altos e baixos da vida, eu me defronto com o arcano de número 11, o arcano da força, que é me dar conta dos meus próprios instintos, da minha sexualidade, dos meus limites, dos meus conflitos. E a força me conduz ao enforcado, onde a maior parte da humanidade hoje permanece, presa, amarrada, não querendo desamarrar o nó e seguir em frente. Para seguirmos em frente no enforcado, é necessário o arcano da morte, que é eliminar o que não serve, que não presta de acordo com aquilo que eu sou. E aí nos defrontamos com o arcano 14, a temperança, que é exatamente a moderação, o tempero da vida. E isso, claro, pode nos levar, somos heróis e heroínas de conhecimento. Podemos nos perder no arcano do diabo, que é a ilusão, o vício, a maldade, o poder pelo poder. O diabo nos leva à torre, que é a destruição, o karma. A torre nos conduz à estrela, que é a esperança, que é saber observar as coisas como são. Mas essa observação pode ainda me trazer uma outra armadilha, que é o arcano da lua, que são as ilusões. Superadas as ilusões, eu retorno àquilo que eu sou, a minha originalidade, no arcano do sol, no arcano 19. Siddhartha Gautama, o Buda, ele passa por todos esses aspectos, é a jornada do herói. Percival passa por todos esses aspectos. Passou, viu muitas coisas que se perdeu, que ficaram para trás, subiu aos céus, caiu para o inferno, mas aqui o herói está rejuvenescido, está pleno, se deu conta da luz que se tem. Isso me lembra de um filme, O Fogo Sagrado, que eu abordei com você um pouquinho aqui para trás. É claro que todos os filmes, eles não apontam tão somente em um arquétipo do tarô, são mais arquétipos. Fogo Sagrado, uma menina vai para a Índia porque sabe que esse é o caminho dela. E na Índia ela encontra um guru que a ensina a reconhecer a sua inocência, a sua inteireza. Portanto, o sol é uma reconciliação com aquilo que você é. Nós podemos encontrar, por exemplo, num filme Coração Valente, uma história tanto quanto
guerreira de Mel Gibson, que ele é um herói escocês, Wallace. Ele passa por muitos sofrimentos, por muitas ilusões, ele vive uma vida de ilusão e uma tragédia que envolve guerra, que envolve a esposa de Mel Gibson, do Sr. Wallace, que é esse herói escocês, faz com que ele reconheça a sua própria luz e vá lutar pela sua verdade. E esse é o sol, é um novo nascimento, é uma percepção de sabedoria, é viver uma vida ensolarada, é reconhecer todos os potenciais que você tem de você ser a sua própria luz. O sol traz uma autoestima elevada, sensação de liberdade, uma inocência bem-vinda, não aquela inocência tola. E o tarô do Crowley, ele traz muito essa ideia, não é? Duas crianças saltando de alegria, plenas de alegria, e o Crowley coloca os signos do zodíaco, como vocês observam na imagem, ao redor da figura do sol, representando exatamente que o ser está vivendo o seu próprio Dharma. Áries, eu sou; Touro, eu tenho; Gêmeos, eu comunico; Câncer, eu sinto; Leão, eu brilho; Virgem, eu analiso; Libra, nós nos relacionamos; Escorpião, eu aprofundo; Sagitário, eu expando; Capricórnio, eu subo a escalada social; Aquário, eu e meus amigos; e Peixes, eu e a espiritualidade, o transpessoal. Esse sol na figura do Crowley, ele nos ensina que nós devemos cumprir com o nosso Dharma, o Dharma alheio, como diz Krishna no Bhagavad Gita, é cheio de armadilhas. Gita diz assim: mais vale cumprir o próprio Dharma, o próprio caminho, sem nenhum mérito, sem ser famoso, famosa, ser você sem nenhum mérito, do que cumprir o Dharma alheio, do que viver a vida do outro de forma absolutamente perfeita. Você viveu uma vida perfeita, mas que não é a sua. E o sol é o reconhecimento da tua natureza. E, claro, a aceitação também da tua natureza. Vamos olhar agora o tarô de Marsella, que é um tarô também que apresenta as duas figuras, como o do Crowley. E essas figuras também aqui podem representar o masculino e o feminino se unindo, se aproximando, se agregando. O sol tem essa chuva de bênçãos que você nota, e o muro fica lá para trás, ou seja, eu atravessei um muro. Na visão de Visconti Sforza, o sol está acima do plano terreno. Muitas vezes valores sociais, valores materiais, valores políticos, que são os valores vistos no Hierofante, no Arcano 5, e são importantes você observá-los, mas o sol, você está acima disso. O que importa agora é a ética da vida, a ecologia, a observação de todos os seres e não só de mim. Então esse é o Arcano do Sol. 20º Arcano, ou seja, a jornada está no fim, o julgamento, ou a cura daquilo que necessita ser curado. Depois de tantas portas que nós abrimos na vida, cada arcano do tarô representa uma porta que eu abro. Nós vamos encontrar aqui na história de Percival um momento onde ele encontra a salvação, onde ele vai buscar a salvação que só é acessível às pessoas que têm um coração inocente. E Percival, ele vai encontrar o castelo do Graal, a Jerusalém celeste, Shambhala ou Nirvana, a cidade maravilhosa. No budismo nós damos esse nome de Nirvana. O julgamento, de certa forma, é isso, é você encontrar um tesouro que, para ser encontrado, você teve que ultrapassar várias sombras. Por isso que aqui existe um anjo, um arcanjo que toca uma trombeta, puxando ou trazendo todas as partes daquilo que eu já passei, daquilo que eu já vivi para fora. Eu observo tudo isso e busco a cura. É no momento que Percival, ele busca
ele faz uma pergunta que é importantíssima na busca pelo grau. Ele pergunta a quem serve o grau. E ele tinha que perguntar essa pergunta: a quem serve eu viver plenamente? A quem serve eu cumprir com o meu dharma, com o meu caminho? A quem serve eu descobrir qual é o meu papel no mundo? E o trabalho de cura é um trabalho de ter essas respostas, é um trabalho de você tornar-se uma pessoa inteira, não uma pessoa fragmentada, como muitas vezes a sociedade nos ensina a sermos. Nessa figura do julgamento do Tarot de Waite, nós vamos encontrar o arcanjo Gabriel, que é o arcanjo da ressurreição dentro desse simbolismo. É um anjo do Apocalipse e 3 figuras e um túmulo quadrado aberto. Essa indicação dos 3 pode representar o ser enquanto jovem, o ser na meia-idade, o ser na terceira idade, como se dividíssemos a vida em 3. Ou o Pai, o Filho e o Espírito Santo que está em nós. E nós vamos encontrar aqui que de uma trombeta partem 7 tons, como se esses 7 tons estimulassem os nossos 7 chakras ou os nossos temperamentos. O julgamento, ele nos ensina a ressurreição. Ele nos ensina que nós devemos, através dos meios corretos na vida, sermos bem-sucedidos, sempre aproveitando tudo aquilo que já vivemos. Porque eu passei por isso, eu não vou usar isso para nada. Será mesmo? Será que as experiências do passado não me conduziram ao julgamento? Tanto é que nos contos de fadas, e quantos contos de fadas o passado produziu, o julgamento é o momento em que o príncipe, que a princesa, que estão encantados, são libertados de uma forma feia, horrorosa, das ilusões. É onde o príncipe ou a princesa reconhecem os seus aspectos divinos, a sua plenitude também. Há um filme que essa cura é muito bem retratada. O nome do filme é Melhor Impossível. Um filme com Jack Nicholson, onde ele tem uma série de distúrbios psíquicos e ele acaba se curando através de uma longa jornada, a jornada do herói, da heroína, que é tão interessante como a jornada da tua vida. E o que é curioso desse filme é que ele se cura através do amor. O amor tem esse potencial de nos ressuscitar, de nos levantar, e nós podemos indiretamente fazer isso com as outras pessoas. Tanto é que na figura do julgamento você observa que por detrás das 3 figuras principais que estão ressuscitando, nós temos outras figuras também que vão saindo do túmulo, que vão vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. Então, quando eu digo a tua presença, você que está me escutando, é uma presença fundamental para o mundo. A tua presença traz muita coisa, você tem um papel no mundo, nem melhor nem pior que ninguém. Aliás, o julgamento ele ensina isso, a ideia de nós não nos compararmos com absolutamente ninguém. Nos inspirarmos, sim, mas nos compararmos, não. Por exemplo, o julgamento é a ideia, ou me lembra o filme Frida, que ela passa também por tantas dificuldades, mas sempre ela é plena e ela vai aproveitando tudo isso. Portanto, o julgamento é separar o joio do trigo, buscar um novo recomeço, buscar um novo futuro, analisar profundamente tudo aquilo que eu já passei, todas as situações da vida, aceitar ou buscar um equilíbrio entre a razão e entre a emoção, ou melhor, entre os 4 temperamentos, que é razão, emoção, sensação, intuição, e aceitar as mudanças da vida. Isso também aqui é muito marcante. O arquétipo do julgamento é o milagre da transformação, a salvação, a libertação, e sempre o objetivo é a cura. Numa interpretação de tarô, sempre que surgiu o julgamento, numa área de profissão, de valores financeiros, de estudos, ou uma área física mesmo, nas tuas interpretações, o julgamento propõe
que nós nos libertemos de todo tipo de doença, de desequilíbrio, de desarmonia também. É a salvação, e é o momento também essas figuras do herói, ou a figura que o herói levanta, essas três figuras aqui, é você levantando. Na próxima figura, que é a figura do Aleister Crowley, ele representa aqui o novo Aeon, com uma divindade egípcia, e com inclusive algumas crianças ali embaixo, não é, nascendo dentro do útero, ou sementes. O novo Aeon era uma proposta que o Raul Seixas e o Paulo Coelho, inclusive, criaram uma música que fala da sociedade alternativa, queria viver um novo Aeon. Muitas pessoas acreditam, creem que essa sociedade alternativa não se materializou, talvez não mundialmente, mas quantas pessoas que não vivem de uma forma alternativa, fora dos padrões, entre aspas, normais. E vários filmes mostram isso, Woodstock, a história inclusive de grandes cantores, mas que talvez não souberam lidar com a nossa realidade, como Renato Russo, Cazuza, que eu tive a oportunidade de conhecer, Raul Seixas, Rita Lee, são as pessoas que vivem de uma outra forma, e não importa se é certo ou errado, esse é o dharma delas, tem valores certos e valores errados em todos nós, em mim, em você. Mas, por exemplo, Rita Lee tem uma força espiritual muito grande. Final dos anos 80, ela teve num grupo meu, numa formação, e Roberto de Carvalho fez uma formação de astrologia na minha escola, na uma universidade. E eles tinham uma espiritualidade muito plena, e tem essa ideia de viver um novo Aeon. Novo Aeon, lá em Visconde de Mauá, onde eu tenho casa, tem pessoas que se organizam assim, em São Tomé das Letras, em Alto Paraíso. Vive de uma outra forma, e esse é o julgamento. No tarô de Marsella, o simbolismo é muito semelhante ao tarô de Waite, mas nós vemos uma figura bem azulada, que seria talvez, na Índia, os seres quando são azulados, tem um grau de pureza. Vocês vão encontrar muitas imagens, você vai encontrar muita imagem de Krishna com essa cor azulada, que é um elemento de pureza. E no tarô de Visconti Sforza, nós temos dois anjos tocando trombetas e os seres saindo do túmulo. Então o simbolismo é esse, é libertar-se, é sentir-se salvo, salva, é encontrar a paz da alma. Porque através desse reconhecimento de tudo isso que eu te falei, que nós vamos em seguida para o último arcano do tarô, que é o arcano do mundo, que é o final da jornada. Arcano número 21, o mundo. Com esse arcano, você chegou ao final da viagem pelos arcanos maiores do tarô. Com o bobo, o herói e a heroína número 0, nós estamos viajando por várias situações arquetipais, por vários tipos, pai, mãe, família, vícios, amor, luz, sombra, fomos viajando. É assim que você vai utilizar aqui a tua formação, nós vamos falar disso no decorrer dela toda. Mas os 21 arcanos lembra a Odisseia de Ulisses, que é um livro extraordinário. Existe também o filme com Kirk Douglas, um filme antigo extraordinário, a Odisseia de Ulisses. Livros que falam dessa Odisseia, que ele vai passando por várias e várias e várias figuras, por vários e vários e vários estágios. E no final encontra-se um final feliz. Aliás, esse final feliz, ele é apontado em várias e várias contos de fadas, histórias do passado. A figura que está no centro do mundo lembra um pouco a figura do enforcado, o arcano 12. Mas que aqui essa figura ela se soltou dos nós do enforcado, ela está com os pés no chão, o enforcado está com os pés para cima. É como se ela virasse a vida 360 graus, ela modificasse plenamente a vida. E o arcano do mundo é essa transformação que traz um equilíbrio psíquico. O psiquismo é a nossa alma, é a interação dos 4 elementos, fogo, terra, ar e água.
E é isso, o nosso herói, você alcançou o teu objetivo, encontrou o paraíso perdido. O número 4 aqui, que representa as 4 figuras laterais, representa o domínio das 4 forças da natureza, como eu já te disse: fogo, terra, ar e água. E além dos 4 símbolos da natureza, do leão, do touro, do anjo e da águia, nós também temos a figura central desenhando com as pernas o número 4, que tem também essa representação da concretização. O psiquismo, a alma, ela domina a matéria, ou pelo menos ela reconhece o valor correto da matéria. Então nós encontramos aqui o paraíso que foi perdido. Percival, quando sai em busca do Santo Graal, no arcano 21 do tarô, o mundo, ele encontra esse Santo Graal e ele começa a aproveitar a vida. Eu sempre digo: aceita quem você é, aceita o que você tem e aceita onde você está. Isso não quer dizer que você não possa melhorar, que você não possa crescer, que você não possa amadurecer, mas essa, entre aspas, melhora, ela vem da aceitação. E eu me considero o arcano do mundo como experimentar o si mesmo, estar consciente da sua própria identidade o tempo todo. Então, quando você sabe quem você é, você sabe que o mundo não vai te influenciar para você ser algo que você não é. Destruir, ou melhor, destruir é uma palavra forte, mas colocar o ego no lugar dele. O si mesmo, o ser deve mandar no ego. O ego é um ótimo empregado, mas um péssimo patrão. Tanto no tarô de Marsella, que nós vamos ver em breve, quanto no tarô do Waite, nós temos uma figura andrógena também central, que é uma figura, ou é uma representação das figuras, de uma figura masculina e feminina. Esse é um mandalá um tanto quanto circular, é muito bonito isso. E observe que esse símbolo central, um tanto quanto oval, circular, ele lembra uma vulva, apontando assim na direção do nascimento, da evolução, da consciência. Existe um filme chamado Sansara, eu sempre falo desse filme nos grupos, nos cursos que eu dou, principalmente de Reiki, que é um filme onde um monge budista, ele tem o domínio de si mesmo, ele tem a percepção do si mesmo. E ele começa o filme absolutamente perdido, tem uma jornada do herói. A grande maioria dos filmes do cinema são essa jornada do herói, essa jornada da heroína. E no final do filme existe uma dúvida se ele reconheceu o si mesmo, que é o arcano do mundo, ou se ele volta toda a jornada. Isso é importante também nós percebemos, que o final é o mundo, mas esse final pode ter um novo recomeço. O arcano do mundo, que é a síntese, eu posso estar vivendo hoje no meu trabalho, por exemplo, muito sucesso, é o mundo. Mas daqui a pouco eu posso estar vivendo a lua, que são as ilusões por causa do sucesso. E a lua me levar à torre, ou me levar a um novo recomeço, que é o mago, ou me levar a progressos ainda maiores, que é o arcano do carro. O arcano 21 é uma idade também, né? 7, 14, 21, tem todo um simbolismo dentro dessa idade. Mas como eu já te disse, aqui é o reencontro do chamado paraíso. É o fim das buscas espirituais. É muito comum quando alguém encontra a si mesmo, nós dizemos, aquela pessoa encontrou, ou melhor, aquela pessoa terminou as buscas por si mesmo. Na imagem do tarô do Crowley, eu acho fascinante a visão que ele coloca do arcano do mundo. Primeiro nós temos um olho ali, que é o olho de Deus, o olho do divino, olhando, percebendo toda essa movimentação, que é uma movimentação meio cósmica desse ser que está aí no meio do arcano. Ele está numa dança cósmica, lembra-me a dança de Shiva, a dança da espiritualidade, dançando sobre os 4 seres que eu já te coloquei, não é? O touro, que representa a matéria, o leão, que representa
as ações, o touro é o fogo, o leão é o fogo, o touro é a terra. Nós temos um anjo que representa o elemento água, o sentimento, e uma águia que representa o pensamento, a lógica. Nesse arcano do Crowley, aparentemente são essas 4 figuras. É difícil saber, dentro das percepções de Aleister Crowley, exatamente o que eles estavam ensinando, mas nós vemos nesse arcano de Crowley uma ideia de integridade. Como é bonito, né? Pessoas íntegras, pessoas absolutamente plenas. Mesmo no filme Natureza Selvagem, que eu tanto citei aqui, existem situações de plenitude na vida do Alexander Supertramp. No filme Zorba, com o Anthony Quinn, que é um personagem que celebra, tudo, tem momentos de profunda iluminação. O filme O Pequeno Buda, onde um lama descobre que o mestre dele, o mestre de um lama, reencarna em 3 pessoas. Que o mestre do passado reencarnou em 2 meninos e uma menina, houve uma divisão da alma. No budismo isso se chama tulkuísmo. E no momento que ele se dá conta disso, há uma profunda realização, ou como no filme Up. O Up retrata muito bem a jornada do herói e da heroína. Quando você, ou se você tiver a oportunidade de assistir Up ou assistir novamente, você vai ver que todos os arcanos do tarô vão desfilando na sua frente, várias situações. Aliás, o tarô é isso, ele representa todas as situações que eu vou vivendo na vida, né? Qualquer coisa que você falar do mundo, se você abrir a internet, abrir um jornal, se você conversar com alguém, não importa o que a pessoa fale, você diz: esse é tal arcano, esse é tal arcano, esse é tal arcano. As situações do mundo não existem por causa do tarô. O tarô existe para explicar todas as situações, todos os arquétipos do mundo. Na figura do tarô de Marsella, nós vemos também um ser andrógeno dançando no meio dessa vulva na cor azul. E esse azul representa uma cura. Chegar, assumir o seu lugar no mundo. Lembra? Qual é o seu papel? Pergunta Don Quixote de La Mancha. O homem tem que cumprir o seu papel. O homem e a mulher devem ser reconhecidos por terem cumprido o seu papel. Porque isso traz um apontamento para o mundo. Isso quando você cumpre seu papel, o mundo cresce, o mundo amadurece com você. O mundo, ou você traz paz, satisfação, encontro com o lar, que é o si mesmo. E na figura de Visconde Sforza, tarô mais antigo, tarô medieval, nós temos aí uma figura de 2 crianças inocentes, né? Lembra um pouco do arcano do sol, segurando o mundo, ou seja, a nossa criança, o nosso si mesmo, a nossa energia psíquica, que é a alma, que ela vai ter esse controle sobre o mundo. Então aqui findamos a jornada do herói, findamos a jornada da heroína, chegamos em casa, e é importante que você tenha um domínio pleno desses arcanos. Eu tenho a impressão que essa aula aqui do nosso curso, ela teve mais, talvez aproximadamente 4 horas de aula. Então você tem que escutar de novo, e de novo, e de novo. Quanto mais cultura se tem um tarólogo, quanto mais conhecimento desses elementos que eu falei, você vai poder apontar caminhos responsáveis para as pessoas que te consultarem, para que estiverem juntos de ti. Então, estuda de novo e, sentindo firmeza, vamos em frente no próximo capítulo. Por enquanto, que todos os Budas te abençoem.